Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Na partida de hoje, o Tal começa a falar sobre as partidas do rematch contra Botvinnik em 1961. Nas partidas anteriores, ele mencionou o match onde ele se consagrou campeão mundial, que foi de 1960, e agora ele está falando do rematch de 1961. Essa partida aqui em questão é a 7ª partida do match, mas antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa aquele like que ajuda bastante, e para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Quem não quiser ou não puder, não tem problema, compartilhe o vídeo, já ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, vou inverter aqui a visão, porque o Tal nessa partida está jogando de pretas, o Botvinnik de brancas. O Botvinnik abre aqui com C4, abertura inglesa, cavalo F6, cavalo C3, E6, D4, bispo B4, cravando o cavalo, A3 atacando o bispo, bispo toma C3 cheque, B toma C3, B6, F3, e esse é o nosso último lance de livro. Tal segue aqui com bispo em A6, atacando o peão desprotegido aqui da casa de C4. E4, Botvinnik avança o peão em direção ao centro para ganhar espaço e traz uma proteção agora descoberta para ajudar a proteger o peãozinho de C4. Seguindo aqui, D5, Tal já avança em direção ao centro, buscando a iniciativa. C toma D5, bispo toma F1, capturando o bispo aqui do Botvinnik, e rei toma F1, tá? Um lance aí, o único possível na posição. E toma D5, bispo G5, cravando o cavalo, H6 atacando o bispo, dama em A4 cheque, C6 bloqueando o ataque da dama, bispo em H4, mantendo a cravada no cavalo, D toma em E4, torre em E1, um lance perigoso pro Tal agora, né? Esse peãozinho aqui está defendido pelo cavalo, mas ele está cravado. A torre agora pressiona na posição junto com o peão. Tal já tem problemas posicionais aqui. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. E o Tal faz G5, pessoal, atacando o bispo e descravando o cavalo para ele poder proteger o peão. Bispo F2 saindo do ataque. Dama em E7, cavalo em E2, B5 atacando a dama, dama em C2, dama toma em A3, capturando um peão do Botvinnik. H4, esse é um lance muito legal, né? Um lance que exclama, porque qual é a ideia do Botvinnik? Abrir a posição, né, pessoal, para poder atacar, né? O rei do Tal ainda está no centro, não está numa posição muito legal. E além de tudo, o lance H4 ajuda a desenvolver a torre, uma vez que o rei do Botvinnik não pode mais fazer o roque. Seguindo aqui, G toma H4, bispo toma H4 com ataque sobre o cavalo, cavalo de BD7 trazendo uma defesa, cavalo G3 manobrando, grande roque, então finalmente o Tal faz o grande roque, que não tá muito bom, né, porque essa estrutura de peão dele tá meio defasada, mas vamos ver no que dá isso daqui, né. Seguindo aqui, cavalo toma E4, capturando o peão, torre de H em E8, cravando esse cavalo agora, rei em F2, trazendo aí uma defesa descoberta para a torre, agora ambas as torres estão conectadas, cavalo toma em E4 cheque, F toma em E4, F6 bloqueando agora o ataque do bispo contra a torre, torre em A1 atacando a dama, dama recua para E7, a dama estava atacada, torre toma em E7, agora capturando o peãozinho, dama toma em E4, Tal continua buscando a iniciativa, dama toma em E4, torre toma em E4, então pelo menos aqui trocaram as damas, e isso daí ajuda a dar uma aliviada na posição, uma vez que o rei do Tal aqui já está numa posição complicadinha. Torre em A8 cheque, cavalo em B8 cobrindo, bispo em G3, rei em B7 com ataque sobre a torre, torre em H1, né? Torre de H em A1, perdão. E esse é um lance que exclama porque é a única
o único lance aqui, pessoal, que define de forma efetiva a torre. Torre em C8, torre de 8 em A7, cheque, rei B6, bispo toma em B8 e B4. E aí você está se perguntando, Felipe, por que não captura o bispo? Pessoal, não pode, tá? Se por acaso aqui o tal fizesse torre toma em B8, tem mate em um lance, né? Mate 1 aí. Se você quiser pausar e tentar encontrar, fica à vontade, tá facinho, tá? Encontrou? Pessoal, o lance aqui é torre de 1 em A6, tá? Lembra que o peão tá... Lembra que o peão tá tirando a casa aqui de C5 do rei. Então aqui seria mate. Por isso que o tal não capturou o bispo. Ele seguiu aqui com B4 para dar uma casa de fuga para o rei. Bispo em D6. B toma C3. Bispo C5 cheque. Botvinnik aqui não para de atacar. Ele segue botando pressão no tal. Rei em B5 saindo do ataque. Torre de 1 em A4. E nessa posição o tal abandona, pessoal. Tal abandonou. Só para informar aí para quem não lembra ou não sabe, no rematch de 1961, Botvinnik retoma a coroa. E foi um match até que bem disputado. Mas aqui nessa partida em questão, tal menciona que foi uma partida que o Botvinnik mostrou uma supremacia total aí de controle da posição, o que deixou o tal numa situação muito ruim. E por que o tal abandonou aqui, pessoal? O tal abandonou, pessoal, pelo simples motivo de que aqui já vai vir sequência de mate, tá? A única maneira aqui de evitar não, postergar, né? Aqui você vai postergar, porque a grande ameaça aqui é torre em B4 mate, ok? É o grande ameaça na posição. Para postergar aqui, só passar para vocês entenderem, que não valeria a pena, seria a torre E2 aí, entregando a torre mesmo, rei toma E2, torre E8 cheque, rei F1, torre E1 cheque, rei toma E1, e aqui, por exemplo, depois de um C2, tem aí o torre B4 mate, tá? É um lance inevitável, o único jeito aí das pretas postergar é sair entregando o material, mas não resolve, né? Vamos dar uma olhada agora no relatório chess.com, pessoal, para a gente ver como ficou essa partida. A precisão do Botvinnik ficou em 95,9, uma baita de uma precisão, e do tal ficou em 80%. Não é aquela precisão que a gente está acostumado a ver do tal. Mas o que acontece, pessoal? Aqui é uma partida que ela não acabou em um único lance. Aqui o Botvinnik foi encontrando os melhores lances na posição, foi ganhando ali algumas vantagens, pouco a pouco, e aí quando o tal viu, ele já estava perdido. Então o que acontece? Aqui fica um pouco difícil mencionar todos os lances, mas eu quero mencionar dois lances para vocês, que eu acho que foi ali onde tudo começou e o tal começou a se perder, para a gente entender como ele ficou numa posição tão perdida. Então, bora para o tabuleiro. Estamos indo aqui, pessoal, para o sétimo lance, por incrível que pareça, o sétimo lance, o tal já errou ali na teoria de abertura. E no sétimo lance, o Botvinnik fez E4 em direção ao centro, trazendo uma defesa para o peão com o bispo. E o tal fez aqui o D5. E o D5 é um erro porque aqui o tal tem que priorizar desenvolvimento, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Eu sei que bota um certo medo essa peãozada toda aqui em E, D e C. Mas não tem problema, não precisa fazer aqui o D5 logo de cara. O melhor seria fazer cavalo em C6, priorizando o desenvolvimento. Depois de um bispo G5, que é o melhor aqui para as brancas, a posição tá ok. Aqui dá para seguir até com roque, se for o caso, tá? Se o jogador aqui de brancas tentar fazer, por exemplo, um D5, tentando uma ruptura, aqui dá para seguir com o cavalo em A5, pressionando o peão de C4, e é uma posição ok, talvez ligeiramente melhor para as pretas, porque vai acabar ganhando esse peãozinho. Vai ter que dar um jeito de defender ele. Então assim, esse foi o primeiro erro do tal aí. Ele já queimou a abertura. Ao invés de desenvolver peça, ele quis tentar uma ruptura ali no centro para ganhar a iniciativa, mas já trouxe para ele uma posição meio complicadinha. Já trouxe problemas para ele. O segundo lance, pessoal,
seria aqui indo para o 13º lance. Então, depois de D tome E4, o Botvinnik seguiu com torre em E1, pressionando o peão, aproveitando a cravada do cavalo. E o Tal errou fazendo aqui o G5. Infelizmente é um erro também. Isso aqui desguarnece demais os peões aqui na ala do rei. Já traz algumas fraquezas na posição. O melhor, apesar de parecer uma posição difícil de jogar, o melhor aqui, pessoal, por incrível que pareça, é fazer o roque. Tá? O roque aqui estaria extremamente ok, sem problema nenhum. Se o Botvinnik tentasse fazer, por exemplo, o F toma aqui em E4, daria para seguir com dama aqui em C7 e tá ok, é uma posição equilibrada, apesar das brancas estarem com os dois peões centrais. Isso porque, se a gente reparar, o rei do Botvinnik não rocou, não conseguiu rocar. Ele está desguarnecido, ele não está com uma cobertura legal de peões. E o cavalo e a torre aqui da ala da ala do rei, desculpa, não foram desenvolvidos ainda. Então, brancas estão com atraso no desenvolvimento. Então, isso acaba sendo compensação suficiente aqui por um desenvolvimento bem feito aqui das pretas e um rei mais seguro que acabou de rocar. Mas infelizmente o Tal não rocou. Deixa eu voltar aqui. Ele soltou aí o G5 e trouxe muitos problemas para ele na posição posteriormente, tá? O rei dele ficou muito inseguro. Então esse aí foi os probleminhas que acarretaram outros problemas pro Tal lá na frente, pessoal, tá? Então foi a questão do atraso no desenvolvimento e dele não ter rocado o mais cedo possível para aí sim iniciar um ataque e buscar a iniciativa. Bom, espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!